Oi, bem-vindo a mais um vídeo de monitoria de anatomia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema digestório. Então, nós, seres humanos, para manter as atividades do organismo com um bom funcionamento, precisamos captar os nutrientes necessários para os nossos tecidos, nossas células, todo esse esqueminha que a gente vem falando durante o período todo. Bom, a transformação dos alimentos que a gente ingere em compostos mais simples, utilizados e absorvidos pelo organismo, é chamado de digestão. Para que a digestão ocorra, nós fazemos uso de alguns órgãos, algumas glândulas, e a gente vai falar aqui no sistema digestório. Esse sistema ele é dividido em duas partes, em trato gastrointestinal e órgãos anexos. No trato gastrointestinal, a gente vai encontrar a cavidade oral ou boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Os órgãos anexos são dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Nessa imagem aí no slide, a gente consegue ver mais alguns detalhezinhos. Por exemplo, na boca ou cavidade oral, está sinalizado ali no nosso desenho: palato, úvula, línguas e dentes. Logo atrás, faringe, para baixo, o esôfago. Embaixo ali do quadradinho da boca vem descrito as glândulas salivares, que são sublingual, submandibular e parótida. Para baixo, nós temos sinalizado fígado, vesícula biliar, ducto biliar comum, intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Do outro lado, nós temos estômago, pâncreas, ducto pancreático e embaixo, intestino grosso, que é dividido em cólon transverso, colo ascendente, seco, colo, sigmoide, reto e mais para baixo nós temos ali sinalizado apêndice e ânus. Vamos começar aqui falando do esôfago. Bom, nessa imagem aí que tem, essa é uma vista posterior. Nós estamos olhando a parte de trás do esôfago, porque o esôfago fica posteriormente à traqueia e o coração. Nessa imagem a gente consegue ver aí perfeitamente a traqueia. Tem a traqueia e posteriormente, atrás da traqueia, está o esôfago. E anteriormente a coluna vertebral, ou seja, ele está na frente da coluna vertebral. O esôfago nada mais é que um tubo muscular que vai ligar a faringe até o estômago. É por ele que passam os alimentos que a gente ingere. Ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Nessa imagem aí do lado, a gente consegue ver a sinalização do esôfago, do estômago e do duodeno. E tem assim, endoscópio. Esse endoscópio aí é aquele aparelho que o médico utiliza quando a gente faz um exame chamado endoscopia, que é onde ele coloca um aparelho chamado endoscópio durante todo o esôfago, que o médico vai conseguir observar o esôfago, o estômago e uma partezinha do duodeno. Aquele exame que se realiza com o paciente sedado, dormindo, que o médico vai conseguir detectar câncer, gastrite e a partir da biópsia, H. pylori, alguns detalhezinhos. E uma vez dentro do esôfago, assim que a comida cai no esôfago, o alimento ele é impulsionado por meio de movimentos peristálticos. Então, o caminho que o alimento faz do esôfago para o estômago é impulsionado pelos movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários. A gente não consegue controlar. Bom, depois que você colocou ali o seu alimento na boca, ele foi triturado pelos dentes, com auxílio da língua, as suas glândulas salivares já começaram ali a soltar saliva. Lembrando que as glândulas salivares são sublingual, submandibular e a parótida.
Elas liberaram ali a saliva para já começar esse processo de digestão. E aí você engoliu esse alimento, passou pela sua faringe, pelo seu esôfago e chegou ao seu estômago. O estômago é um órgão que exerce funções endócrinas e exócrinas, digere os alimentos e secreta hormônios. Uma das suas funções é adicionar um fluido ácido ao alimento que foi ingerido. O estômago dos seres humanos possui um volume de aproximadamente 50 ml quando ele está vazio e pode se expandir para 4 litros de capacidade. Não sei o de vocês, mas o meu provavelmente é um pouco mais que isso, eu tenho minhas dúvidas. O estômago ele é dividido em 4 regiões: cárdia, corpo, fundo e piloro. Porém, o fundo e o piloro eles são microscopicamente idênticos. Então, em termos histológicos, em termos de estudos da histologia, são 3 regiões consideradas. Mas aí, deixa pra lá, é uma história aí que só enrola a gente. Quando te perguntarem, como é que o estômago é dividido? Cárdia, corpo, fundo e piloro. Bom, o piloro ele está localizado entre o estômago e o duodeno. Ele está ali porque ele regula a passagem daquele alimento que a gente comeu e que começou a ser digerido de um órgão para o outro. E ele vai impedir esse bolo alimentar de voltar. Depois de passar lá pelo estômago, o nosso bolo alimentar, o nosso químio, você chame aí do que você quiser, chegou ao intestino delgado. Lembra que eu falei que o piloro fica no estômago e no duodeno? Olha aí a imagem aí. Olha o duodeno ali, logo depois do estômago. Mas calma, vamos por partes. O intestino delgado, ele mede aproximadamente 3 metros. Sim, é muito grande. Então, ele se contorce todo para ocupar o espaço ali na cavidade abdômeno-pélvico. Nosso intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões. Duodeno, que é o que fica perto do estômago e tem cerca de 25 centímetros, é pequenininho. O jejuno, que é a parte central e que tem mais ou menos aí 2,5 metros. E o íleo, que é a parte que fica próxima ao intestino grosso, que tem 3,5 metros. O jejuno e o íleo são duas regiões difíceis de serem identificadas e diferenciadas. Então, em alguns livros, em alguns sites, a gente acha a nomenclatura jejuno-íleo junto e não separado. Deu para entender? Quando está cheio, o intestino delgado ele recebe a bile, que é produzida pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, e o suco pancreático, que vem do pâncreas, além do suco intestinal, que é produzido pela própria parede do intestino. Calma, que eu vou explicar essa história de bile, suco pancreático e, enfim, lá na frente nos próximos órgãos. Os movimentos peristálticos, que são umas contrações ritmadas que os órgãos fazem, faz com que o conteúdo que estava lá no estômago, o quimo, bolo alimentar, a comida lá que você comeu, vai misturar com essas secreções que eu falei. Suco pancreático, bile e enfim. E vai transformar o que era quimo em quilo. Eu sei, é um monte de nome, é só para confundir a gente. É tudo o que você comeu, galera, tá? E aí, quando o material encontra-se nesse estado, quando ele vai mudar, a sua estrutura lá, vai virar quilo, o nosso organismo ele vai absorver os nutrientes que são úteis para o corpo, pela parede intestinal. Tá ok? A parede do intestino ela é altamente vascularizada, ou seja, tem muitos e muitos vasos sanguíneos. Por isso que os nutrientes são absorvidos pela parede do intestino. Lembra que eu falei? Quando aquele bolo alimentar lá todo recebe todos aqueles líquidos que eu falei, suco pancreático, bile, etc.,
e se transforma em quilo, as paredes do intestino, eles vão absorver os nutrientes. Como é que elas conseguem absorver os nutrientes? Porque a parede do intestino é muito vascularizada, ou seja, possui vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles transportam para o fígado através da veia porta e para a corrente sanguínea, com a finalidade de alcançar todas as células do corpo. E aí, chegamos ao intestino grosso. Depois de passar lá, cavidade oral, aquele esquema todo, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, chegou no intestino grosso. O intestino grosso, ele mede mais ou menos 1,5 m e vai do ilho até o reto e possui 4 regiões: colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto. Colo ascendente é a parte que está subindo. Olha, quer uma dica? Acha o apêndice. Letra A, começou com A, certo? Alfabeto. A, apêndice. Você vai seguir o intestino. Subindo, colo ascendente. Atravessando, colo transverso. Descendo, colo descendente. E o que sobrou foi o sigmoide e o reto. Lembra que eu falei que o intestino delgado ele vai participar do processo de absorção dos nutrientes? Então, o intestino grosso ele é responsável pela absorção da água, o que vai determinar a consistência do bolo fecal. Sim, a partir daqui vira bolo fecal, mudou o nome de novo. Esse seco aí que está escrito é a parte onde vai desembocar, vai chegar o conteúdo do intestino delgado. Nessa região aí tem a presença de um pequeno prolongamento, um tubinho, que a gente chama de apêndice. E aí vem o cólon, que eu falei, o colo ascendente, o transverso descendente e o colo sigmoide. A última porção, o último pedacinho aí do nosso intestino é chamado de reto. Ele é responsável por fazer a comunicação do organismo com o ambiente externo, através do ânus. Como assim? Não entendi, Bia, o que você falou. Galera, sabe aquela parte lá que você senta no trono? Então, o reto é responsável por fazer o que estava dentro, entendeu? A comunicação do que está dentro de você para o seu trono. Isso aí. Mais nada a declarar. Então, função. No intestino grosso ficam armazenados os alimentos que não foram digeridos pelo organismo. E, logo, as fezes que precisam ser evacuadas. A absorção da água ela é responsável pela consistência das fezes. Quando tem problema nesse processo de absorção de água, né? Quando está com problema de absorção, que aí vem aqueles esquemas, sabe? A pessoa tem dificuldade na hora lá de sentar no trono, ou, né? Aquela dor de barrigazinha, que aí o pessoal fala, bebe água. Então, vocês entenderam. Para fechar, o intestino grosso ele possui uma rica flora bacteriana, que vai auxiliar na dissolução dos restos alimentícios que não podem ser digeridos pelo nosso organismo. E aí, lembra que eu falei que eu ia falar melhor sobre fígado, vesícula biliar, aquela historinha lá de bile, blá blá blá? Então tá, vamos lá. Fígado. O fígado está localizado na cavidade abdominal do lado direito, logo abaixo do músculo diafragma e ao lado do estômago. Esse órgão é considerado a maior glândula do corpo humano. Ele é dividido em 2 lobos, sendo o direito muito maior que o esquerdo. E ele funciona tanto como uma glândula exócrina, ou seja, liberando secreção, quanto uma glândula endócrina, porque ele também libera substâncias no sangue e nos vasos linfáticos. Mas isso aí é coisa para vocês verem no próximo período. Relaxa que vocês vão estudar isso aí, tá ok? As funções fundamentais do organismo vêm do fígado, né? Algumas funções fundamentais vêm do fígado, que é secretar a bile. A bile, ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar e é enviada para o intestino.
A bile funciona como um detergente, vamos dizer assim. Ela ajuda na dissolução e no aproveitamento das gorduras. Outra função do fígado é armazenar glicose. A glicose que é retirada dos alimentos, ela fica armazenada, ela fica guardada no fígado, sob a forma de glicogênio. E fica à disposição do organismo para quando ele precisar de energia. Outra função do fígado, produzir proteínas nobres, como a albumina, que mantém a água dentro do organismo. Outra função do fígado, desintoxicar o organismo, sintetizar o colesterol e filtrar micro-organismos, entre outras. O fígado é um órgão com intensa capacidade de se regenerar. Curiosidade: no interior do fígado não há nervos, então o órgão não dói. Apesar de ter uma cápsula que envolve ele, essa cápsula que envolve o fígado ser bastante inervada, não dói, o órgão não dói, você não consegue sentir dor no fígado. Por isso, costuma não apresentar sintomas quando ele é atingido por alguma doença. Doideira, né? E a vesícula biliar? A vesícula biliar, ele é um saco de mais ou menos 10 centímetros e fica localizado em uma depressão no interior do fígado. É um órgão cuja função é armazenar a bile, aquilo lá que eu falei que é produzido pelo fígado, para a digestão das gorduras no intestino. A vesícula biliar é um órgão em forma de saco, parece com uma pera, e fica localizado no lobo direito do fígado. Como eu já falei, a função é armazenar a bile, aquele líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. A bile, mais uma vez, é formada pela mistura de várias substâncias, entre elas o colesterol, que é responsável pela grande maioria da formação dos cálculos, sabe? Pedra na vesícula? Então, que pode impedir o fluxo da bile para o intestino e aí causar uma inflamação, a colecistite. Mais uma dica, sempre que tiver it no final, é inflamação. E aí, meus queridos, vamos comentar sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que fica localizado atrás do estômago. Ele é responsável pela produção de insulina e pela absorção de enzimas da ingestão. O pâncreas ele tem mais ou menos de 15 a 25 centímetros de extensão. Ele fica atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Ele vai integrar o sistema digestivo com o sistema endócrino. Mais uma vez, sistema endócrino, a questão de hormônios, glândulas e blá blá blá, vocês vão ver no outro período. Então, o pâncreas ele possui função endócrina. Nessa função, ele é responsável pela produção de insulina, que é um hormônio que controla o nível de glicemia no sangue, que o professor de anatomia não escute eu falar isso, o açúcar no sangue, sabe? Quando a pessoa fala assim, o açúcar no sangue, é glicemia, tá bom? Então, mais uma vez, na função endócrina, o pâncreas, ele é responsável pela produção de insulina. E na função exócrina, ele é responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e na absorção dos alimentos. E possui 3 regiões: a cabeça, que é a parte que fica próxima ao duodeno, o corpo, que é a maior parte, e a cauda, que é a partezinha funilada. E é isso aí, meus queridos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, boa sorte com o Anderson e até o nosso próximo e último vídeo.